E aí, pessoal, boa noite. Tudo certinho? Estão me ouvindo bem? Beleza. Bom, então vamos lá. Não vamos perder tempo, não. Quero ver se eu encerro aqui no prazo de 1 hora aqui, ou um pouquinho menos. Né? Vocês desculpem aqui que a imagem está a iluminação aqui não está muito boa, então eu devo estar parecendo meio escuro aí, meio sombrio, mas vai ficar desse jeito hoje. Na próxima eu vou ver se eu arrumo uma iluminação melhor aqui. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. E aí a gente vai conversando. Pessoal, na medida do possível, eu vou tentar acompanhar aqui o chat, tá? Mas não prometo que eu vou responder rapidamente ao chat, não. Que, vou estar com o olhar concentrado aqui na apresentação, aí de vez em quando eu fico sem olhar o chat, tá joia? Mas qualquer coisa, vocês interrompam e abrem o áudio e pode fazer pergunta, ok? Antes, vamos testar um recurso aqui do Google Meet, que uns tempos atrás não tinha, apareceu esse negócio aqui, vamos ver se funciona. Não, está dizendo aqui que a enquete está aberta, não sei como é que aparece para vocês aí. Ah, já estão respondendo aí, então funcionou, beleza. Então, só para saber. Né, então, essa capacitação ela foi divulgada, né, pelos capítulos e os mappers, então provavelmente vamos ter alguns participantes externos aí do FV, né, o que é bem legal, né, começar a fazer essa interação. Vamos deixar a enquete aberta um tempinho. Não, por enquanto aqui. Aparece o resultado para vocês da enquete? Eu não sei se fica aparecendo. Não aparece não. Vou deixar aberto um tempinho aqui. Ei, Rafael, o que você está fazendo aqui, Rafael? Vai aprender a mapear? Show de bola. Vou deixar a enquete aberta um tempinho aqui, mas vamos começar aqui então. Bom, então vamos lá. Né, na semana passada, eu tive foi mais uma apresentação com a turma que está ingressando aqui no capítulo e os mappers aqui da UFV. E então foi mais para apresentar, né, o que é o projeto, o que é o capítulo, que atividades que a gente faz. E hoje a gente começa aqui a capacitação falando um pouquinho sobre os conceitos básicos aqui que a gente vai precisar para as atividades de mapeamento. Então, basicamente, é uma introdução ao mapeamento colaborativo, mais especificamente ao OpenStreetMap, né? Como é que o OpenStreetMap funciona, né? Em que ele está baseado, para nas atividades das semanas seguintes, a gente, né, com essa base, a gente poder fazer as atividades práticas. Então, vamos avançar aqui. Opa, um pouquinho, né? Então, vamos fazer essa introdução ao OpenStreetMap. Bom, primeiro ponto, né? O que é mapeamento colaborativo? Então, tirei a definiçãozinha aí de enciclopédia, né, da Wikipedia. O mapeamento colaborativo consiste no conjunto de metodologias, né, de pesquisa de campo, técnicas aplicadas, que tem como base de dados os mapas virtuais, que servem de referência para utilizarmos o GPS. Você vê que essa definição que eles colocaram lá no Wikipedia está muito voltada para a navegação veicular, né, utilizar o GPS. Em uma plataforma de edição de mapas virtuais, é possível utilizar um software editor, a gente vai ver isso, né, e alterar a base de dados, também vamos ver isso, né, tratando assim de uma variedade de websites cujo conteúdo é gerado pelo próprio usuário. E é a parte mais importante aqui da definição, né, essa questão do próprio usuário poder colaborar
né, com os elementos que estão sendo mapeados. Não precisar esperar que a empresa, né, coloque ali os elementos necessários ali para o mapeamento. E aí, quando a gente fala de mapa colaborativo, né, mapeamento colaborativo, digamos que os dois termos que podem vir à cabeça eles são justamente esses dois aí, né, o OpenStreetMap e o Google Maps. Então, vamos fazer uma rápida comparação aqui entre os dois. Né? Qual que é o melhor? Google Maps ou, né, OpenStreetMap? Depende, né? Depende para quem você pergunta essa questão. Mas, basicamente, né, que comparação que a gente pode fazer? É essa aqui, ó. Né, a principal diferença para a gente está justamente aqui. Né? Primeiro, posso contribuir com dados novos? No Google Maps, você pode, mas de forma indireta. Você pode ficar mandando as sugestões, alguma coisa que alguém lá no Google vai pegar em algum momento e vai ver se vai ser incorporado à base de dados ou não. Então, pode ser que uma sugestão que você envie para lá, uma sugestão de correção, pode ser que daqui a uma semana, daqui a um mês, ou pode ser que nem apareça, né, nos dados da Google. Agora, no OpenStreetMap, uma vez que você fez a edição e você contribuiu com algum elemento novo, né, você adicionou alguma informação, algum dado novo, ele imediatamente está disponível para toda a comunidade do OpenStreetMap. Né, isso é uma grande vantagem, a primeira vantagem. A segunda vantagem, né, do OpenStreetMap em relação ao Google Maps, né, eu considero a vantagem. Eu posso usar à vontade todos os dados. Para o Google Maps, né, é um grande não que a gente recebe. Né, os dados do Google Maps pertencem à Google. Né, então, você não pode utilizar esses dados sem, né, violar a licença de uso feita pela Google, né, que os dados estão sujeitos à licença de uso colocada, né, pela Google em cima dos dados. Agora, no OpenStreetMap, a gente pode utilizar à vontade todos esses dados seguindo algumas regrinhas. Né? Que regrinhas são essas? Né? Sobre a licença do OpenStreetMap. Daqui a pouquinho eu vou entrar um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas antes, vamos falar um pouquinho, né, de como é que esse negócio chamado OpenStreetMap surgiu. Né? Vamos fazer um breve histórico. Ele foi fundado, né, no início dos anos 2000 por esse sujeito aí, Steve Coast. E a ideia, né, na documentação lá, colocar ele aqui como um entusiasta do mapeamento, né, que queria criar uma plataforma colaborativa, mas, na verdade, assim, a história não foi exatamente essa, não. Né, o Steve Coast, né, é um pesquisador, né, estava precisando de acesso aos dados de mapeamento. Ele mora na Inglaterra, né, estava precisando dos dados de mapeamento, e lá na Inglaterra tem uma empresa que cuida dos mapas oficiais, né, da informação geográfica oficial lá da Inglaterra, chamada Ordnance Survey. Só que a licença deles é restritiva, eles não liberavam esses dados, né, para uso. E aí o Steve Coast, né, cansado de tentar conseguir esses dados, aí ele decidiu, vou criar minha própria plataforma. Né, vou criar uma plataforma aqui onde a premissa é que os dados estejam abertos, né, e que estejam disponíveis aí para todo mundo. Né? Quem precisar usar os dados, está aí, está disponível. Então esse foi, digamos, o grande incentivo aí do Steve Coast para criar o OpenStreetMap. Né? Então surgiu aí essa ideia por volta do início dos anos 2000, mas a primeira versão foi lançada só em 2004. Né? Hoje ele, com certeza, né, acredito que seja o maior projeto de mapeamento de colaborativo, né, com os dados todos abertos, né, disponíveis aí para uso em escala global. Né? Então, a gente tem hoje no OpenStreetMap mais de 10 milhões de usuários registrados. Depois tem esses dados mais precisos aí no slide na sequência. Essa aqui é uma imagem só para a gente ter uma ideia como é que era a interface em 2010. Então, quando você abriu o site
do OpenStreetMap naquela época era isso aqui que a gente via. Né? Eu lembro de alguma coisa nesse sentido aí, dessa época. Cheguei a pegar essa interface. Né? Não era tão limpinha quanto a interface hoje. Se você entrar hoje no OpenStreetMap, a interface que você vai encontrar é essa. É uma interface já bem mais limpa, né, com um visual um pouquinho diferente aqui do mapa. Né? Como curiosidade, aqui é a área urbana aqui de Rio Paranaíba. Bom, o que é exatamente o OpenStreetMap? Né? Então, o OpenStreetMap pode ser definido como esse projeto de mapeamento colaborativo, onde a ideia é construir uma base de dados geográfica de uso gratuito, né, para o mundo inteiro, para quem estiver interessado. Então, qualquer pessoa pode contribuir para o OpenStreetMap, desde que faça, né, a sua conta ali, se cadastre como usuário. A partir do momento que você tem sua conta no OpenStreetMap, você está habilitado ali a fazer contribuição. Né? E aí, como tinha comentado ali na comparação do OpenStreetMap com o Google Maps, as contribuições que alguém faz automaticamente entra na base de dados, ela é integrada imediatamente à base de dados. Né? Claro que, né, a partir do momento que eu faço uma edição, ela já e salva essa edição, né, submeta essa edição para os servidores do OpenStreetMap, isso já entra na base de dados do OpenStreetMap, mas demora um tempo, né, alguns minutos ali, até que esse elemento que você mapeou apareça no site do OpenStreetMap, questão ali de processamento dos servidores e renderização, né, dessa imagem, né, de atualização dessas imagens ali para aparecer no site. Mas o dado já está lá, né, o dado imediatamente já entra na base do OpenStreetMap. Assim, além de qualquer pessoa poder contribuir, qualquer pessoa pode usar esses dados gratuitamente. Né? Daqui a pouquinho eu vou falar, né, da licença de uso do OpenStreetMap, que permite, né, que esse tipo de utilização. Né? Qualquer pessoa use da forma que quiser os dados, seguindo algumas regrinhas. Bom, o OpenStreetMap, né, apesar da visão que a gente tem do OpenStreetMap, é o site, né, a cara que a gente tem do OpenStreetMap é o site. Né? Você entra lá no site do OpenStreetMap, você vê lá o mapinha e tudo mais, e aí dá a ideia que o OpenStreetMap é isso aqui, é esse site. Na verdade, né, o OpenStreetMap, né, falando da parte técnica, ele é um banco de dados. Né? O OpenStreetMap é a base de dados, né, com todos os elementos mapeados por todo mundo. Essa base de dados, né, o repositório central fica em Amsterdã, né, na Holanda, só que ela está distribuída com várias réplicas aí ao redor do mundo. Esse conjunto de servidores que guarda essas réplicas, né, ao redor do mundo recebe esse nome aqui de Planet OSM. Aí, se você jogar na pesquisinha do Google, né, Planet OSM, você vai cair nesse site, né, no site lá do Planet OSM. E aí, como eu falei, né, o OpenStreetMap é gratuito mesmo, né, tá tudo disponível. Aqui está a prova. Né, se você quiser, né, você pode ir lá no Planet OSM e baixar toda a base de dados do OpenStreetMap. Ela atualmente aqui está com 138 gigabytes. Então, isso aqui, tudo que você vê no site, para qualquer lugar do mundo, está dentro desse arquivo aqui de 138 gigabytes. Né? Então, está lá, tudo disponível para ser utilizado, né, da maneira que o usuário quiser. Obviamente, quando a gente vai trabalhar com o OpenStreetMap, você não precisa baixar esses 138 gigabytes. Né? Você pode baixar porções menores ali para trabalhar só naquele local específico que você está editando. Então, esse site aqui é bem interessante, né? Depois vocês façam uma visita e deem uma explorada, né? Que tem vários extratos que você pode acessar. Né? Por exemplo, quero os dados do Brasil, quero os dados da América do Sul. Então, você já tem esses pacotes de dados prontos, né, para você poder baixar e utilizar só com partes, né, de regiões aí do mundo. Bom, avançando aqui.
né? Então, o OpenStreetMap começou lá em 2004 e aí avançou para hoje. Esses dados eu peguei ontem, né? O endereço do site está ali embaixo, né, onde vocês podem consultar os dados sempre atualizados, né, as estatísticas do OpenStreetMap. Então, hoje, olha só, são 10.237.116 usuários. O número de nós que você tem no mapa, né, daqui a pouquinho a gente vai entender o que é o nó, o que é o way, o que é uma relation, né, já passa aqui, ó, do 1.000.000.000, né, dos 9 bilhões de nós mapeados ali pelo mundo. Né, o Waze mais de 1 bilhão e relações mais de 12, mais de bilhão, desculpe, né, mais de 1 bilhão, e as relações mais de 12 milhões. Então é muita coisa, né? Então já entrou muita informação aí no OpenStreetMap. E tudo isso gratuito, né, tanto para você acessar, quanto para você modificar, quanto para você compartilhar, quanto para você reutilizar. Por que a gente pode fazer isso tudo? Porque os dados do OpenStreetMap estão sobre essa licença, né, a licença chamada DBL, né, a sigla para Open Database License. Então, uma licença de banco de dados, né, abertos, uma licença aberta para banco de dados. O que essa licença permite que a gente faça com os dados do OpenStreetMap? Ups. Aqui, né? Então, olha só, permissões. Você pode fazer uso comercial com os dados do OpenStreetMap. Você pode distribuir, você pode modificar, você pode usar seu uso privado, da maneira que você quiser. Tudo isso é permitido, né? Mas em que condições você pode usar os dados do OpenStreetMap? Você tem que sempre, esse disclose source, né, você tem que indicar a fonte. Né, você tem que dizer que a fonte desses dados que você está usando veio do OpenStreetMap, né, dos contribuidores do OpenStreetMap. Acho que eu botei o resumo aqui no slide seguinte. Isso, né? O que a licença aqui, né, ela exige? Essa questão da atribuição, né, ou seja, qualquer produto que foi criado utilizando os dados do OpenStreetMap deve aparecer em algum lugar, né, esse copyrightzinho aqui, né, que aqueles dados são provenientes dos contribuidores do OpenStreetMap. Então, ou seja, você citar a fonte dos dados. Você pode usar à vontade, mas tem que citar a fonte. Né, tem que atribuir a autoria dos dados que você está usando. E uma outra exigência é de você pode criar produtos derivados dos dados do OpenStreetMap, mas esses produtos derivados, eles têm que serem mantidos sobre a mesma licença ODBL do OpenStreetMap. Então, ou seja, se eu crio um produto com dados provenientes, né, modifiquei os dados aqui, estou integrando os dados do OpenStreetMap de alguma maneira, significa que esse meu produto, né, esses dados que eu estou liberando, que utilizou o OpenStreetMap de alguma forma, eles têm que ser distribuídos também pela licença livre ADBL. Né? Então, essa afirmação aqui, a OSM não é de domínio público, você não pode, né, usar e depois fazer um uso, digamos, com esses dados integrados e fechar essa licença, né? Impedir que outros usuários façam alguma modificação desses dados que você está disponibilizando. Né? Você tem que manter a licença. E esse é um dos motivos de você ter um choque nas permissões das licenças entre o Google Maps e entre o OpenStreetMap. Porque, de um lado, a gente tem o Google Maps, cuja licença não permite que a gente utilize os dados do OpenStreetMap, então, do Google Maps. Então, é por isso que quando a gente está mapeando no OpenStreetMap, a gente não pode, por exemplo, ficar copiando nome de rua que está lá no Google Maps, ou outro tipo de informação que está no Google Maps, porque esses dados estão protegidos pela licença do Google Maps, que não permite, né, que você utilize para outras finalidades. E a licença ODBL do OpenStreetMap, por exemplo, o inverso, né, o pessoal do Google não pode utilizar os dados do OpenStreetMap, né, para integrar esses dados aos dados que eles já têm lá no Google Maps,
Porque se eles fizessem isso, eles teriam que tornar os dados do Google Maps abertos, né? Porque a licença DBL exige que essa integração de dados, o resultado disso seja distribuído pela licença DBL. Então é por isso que não acontece, né? Nem o Google pode pegar o dado do OpenStreetMap e nem quem contribui para o OpenStreetMap pode consultar os dados do Google. Então fica esse impasse entre os dois. Bom, que tipo de coisas, né, são... Mais uma enquete lançada aí para vocês. Ó. Que tipo de coisas são representadas no OpenStreetMap? O que a gente mapeia? O que a gente coloca no mapa? Então, primeiro, né, o que a gente vê, estruturas visíveis ali, então, lugares, estradas, a hidrografia, né, ou seja, os rios, lagos, riachos, uso do solo, né, onde que é uma floresta, é uma plantação, é uma zona industrial, uma zona residencial, né, serviços públicos, escola, hospital, prefeitura, redes, né, rede de água, rede de esgoto, rede de eletricidade, loja, indústria, escritório, edifício, barreiras, né, cercas, muros, né, e tudo que a gente tem, né, residências, prédios, tudo que a gente enxerga aí quando a gente está andando pelas ruas. Além dessas estruturas visíveis, né, a gente também pode mapear estruturas invisíveis. Né? Existe nas ideias, digamos assim, né, no mundo das ideias. Como, por exemplo, limites, né, fronteiras administrativas. Então, né, qual que é o limite aqui o limite de um bairro, né? Isso tudo assim, né, a gente não vê, né, não está aparecendo ali, a gente, né, não vê uma linha passando ali onde está passando, né, uma fronteira do município, uma fronteira de bairro, mas ela existe. Então a gente consegue incorporar isso no mapa. Acho que alguém levantou a mão. Cadê? Alguém tinha levantado a mão? Pode perguntar. Não? Opa, Achou? desculpa, Opa. eu levantei sem querer, porque eu tava tentando ver o número de participantes, aí minha mão tá molhada, ela sem querer tocou no levantar a mão, foi mal. Ah, tranquilo, Matheus, sem problema. Tem 37 participantes. Essa questão da estrutura invisível que você falou, achei bem legal, porque da visível no caso, né? Porque até as visíveis às vezes são invisíveis, né? Uma coisa que eu penso assim é como que é a hidrografia das periferias, né? Eu não consigo ver em algumas manchas, como o Cigialpo de Niterói. Tem muita coisa que, por exemplo, e a gente vai comentar sobre isso um pouco depois, que a qualidade dos mapas disponíveis não permite que a gente consiga mapear todo tipo de elemento. Né? Então, muita coisa acaba ficando de fora, principalmente em regiões mais desfavorecidas, né? Que acabam não recebendo muita atenção ali. Então, isso é um ponto forte que a gente tem no OpenStreetMap, que a gente consegue, através das campanhas de mapeamento, dar visibilidade para essas áreas, né? Com campanhas de mapeamento específicas e para essas áreas de maior vulnerabilidade, a gente consegue colocar essas áreas aí no mapa. Né? Isso é um ponto bem legal que a gente trabalha aqui no projeto. Né? Então, bom, voltando aqui para, né, estruturas invisíveis, falei aqui dos limites administrativos, né? Mas tem, por exemplo, aqui linhas de transporte, rotas de ônibus. Você pode colocar isso também no OpenStreetMap. Em cidades onde você tem serviço de balsa, né, você pode ter a linha, né, o traçado que a balsa faz no meio ali do rio. Isso pode estar mapeado, né, também ter ser colocado ali no mapa. Então, né, temos esses elementos, né, que podem ser, né, coisas que podem ser colocadas no OpenStreetMap, mas o que não pode ser colocado no OpenStreetMap? Ups. Né, o que não pode ser colocado no OpenStreetMap? Né? Principalmente isso aqui, ó, informação pessoal ou privada. Né? Então, um exemplo, né? O OpenStreetMap permite que a gente coloque praticamente
todo tipo de informação a respeito de um prédio, de uma edificação. Então, você pode colocar o número de andares, de que material que é feita ali a construção ali da edificação, qual é o material, em que forma que esse telhado foi construído. Tudo isso você pode colocar para cada edificação. Mas, por exemplo, você não pode colocar quem é que mora ali, o nome dos ocupantes, né, daquela casa, ou o número de telefone particular de quem mora ali. E isso não pode entrar no OpenStreetMap. Tá? A informação privada, na informação pessoal, nunca pode fazer parte, né, da base de dados do OpenStreetMap. Então já é uma coisa que a gente tem que ficar se policiando. Alguém perguntou, mas e o comércio? Comércio não tem problema. Né? Um comércio não é informação pessoal, né? Não é informação particular. Então, no comércio, a gente pode colocar o número de telefone sem problema. Teve um outro comentário na sequência aqui, deixa eu ver o chat. Sim, essa mesma. Né? Então, para comércio, né, para coisa que não é pessoa ou indivíduo, né, pessoa jurídica, você pode colocar o telefone ali sem problema nenhum. Né? Qualquer estabelecimento comercial, para isso aí está liberado. Ok. Bom, e aí eu comentei, né, sobre essa questão de... É muito comum locais menos povoados, né, menos populosos, acabar não tendo dados ali de bem detalhados, né, dados de qualidade, um mapeamento de qualidade. Então, aqui uma comparação, né, com os dados do OpenStreetMap, do Google Maps e do outro serviço chamado Here Maps. Peguei um pedacinho aqui da parte aqui da zona urbana de Rio Paranaíba. Então, em primeiro lugar, você já vê que o Google, por conta das restrições de uso, já aparece aqui, mas meio com aviso aqui, né, que já está reclamando. Não aparecia isso aqui antes, não, mas de uns tempos para cá começou a aparecer nesse serviço aqui. Esse site chama Map Compare. Né, você pode botar mapas de diferentes provedores lado a lado para ver como é que está, né, qual é o que está mais detalhado, né, para alguma região. Então, aqui, olha só, né, para Rio Paranaíba, no OpenStreetMap, você já tem aqui, né, as ruas estão... O traçado das ruas está bem equivalente entre eles, mas a gente pode ver aqui que no OpenStreetMap a gente tem os nomes das ruas aqui, né, já completos, os nomes corretos. Aqui no Google está meio escuro, mas dá para ver aqui, ó, ainda está com nomes antigos. Né, ó, Rua C, Rua D, Rua E. Né, isso aqui são nomes de quando o loteamento foi criado. Né, e no Here Maps aqui também, ó, tá com os nomes de ruas também desatualizados. Então aqui a gente, e fora os outros elementos, né, ó, áreas, né, verdes aqui, áreas aqui, né, estradas aqui em construção, né, o aeroporto aqui, ó, área do aeroporto mapeado, né, outra área verde aqui, que não aparece nos outros mapas. Né, então a vantagem que a gente tem no OpenStreetMap é que, mesmo que, né, Rio Paranaíba, uma cidade pequena, não vai receber tanta atenção ali do Google, né, ou de outra empresa desse porte, mas a gente mesmo pode vir e completar o mapa, né, e ir detalhando os mapas e fazer, né, um mapeamento e colocando as informações necessárias aqui para a gente ter, né, um mapa mais detalhado, ter à disposição, né, na área, né, urbana aqui, até na área rural do município, você tem um detalhamento maior que seria impossível se a gente ficasse dependendo, né, das outras companhias aí para ficarem atualizando esse mapeamento, porque, né, por ser uma região, às vezes, que a população não é muito grande, ou a região menor, acaba não sendo economicamente viável para as empresas trabalhar, né, detalhar mais o mapeamento. Aí é aí que a gente entra. Bom, e aí o interessante do OpenStreetMap é, por ele ter essa natureza de ser completamente aberto, né, de todos os dados estarem disponíveis para uso de qualquer pessoa, isso permite, né, isso cria um ambiente para que
todo um conjunto de ferramentas comecem a surgir para usar essa grande base de dados que é o OpenStreetMap. Então, você tem hoje ferramentas, né, softwares específicos para fazer o mapeamento e entrar, né, editar os dados que estão lá na base de dados do OpenStreetMap. Você tem ferramentas que trabalham tanto desktop, né, no computador, quanto na plataforma móvel, né, em celulares, smartphones, Android, iOS. Então, os desenvolvedores vão aproveitando, né, que os dados estão ali disponíveis para serem utilizados e vão criando uma série de ferramentas, né, para fazer uso dos dados do OpenStreetMap. Aí, no decorrer, né, hoje eu não vou falar de tantas assim, mas nas próximas 2 semanas a gente vai citar, né, um conjunto maior aí de ferramentas que fazem parte, pelo menos as principais, tem muitas, tem muitas, mas pelo menos algumas principais, né, que são utilizadas para mapeamento, né, no dia a dia do OpenStreetMap. Bom, o modelo de dados do OpenStreetMap, isso aqui, digamos que é o conteúdo principal aqui de hoje. Né? Como é que o OpenStreetMap guarda essas informações? Né? Que isso vai ser importante para quando a gente estiver fazendo o mapeamento, para vocês entenderem o que está acontecendo. Né? Como é que, né, que estrutura que o OpenStreetMap utiliza para criar, né, para armazenar esses dados que a gente vai mapeando? Deixa eu finalizar aqui essa última enquete, beleza. Bom, o modelo de dados do OpenStreetMap é muito simples. Ele só tem 3 elementos. Né? Tudo que está no OpenStreetMap ou é um nó, ou é uma linha, ou é uma relação. São os 3 elementos básicos que a gente tem, né, para criar tudo que existe no OpenStreetMap. O que é cada um deles? Vamos lá. Começar pelo nó. Então, o nó, né, em português nó, ou no inglês ali node, então, colocar sempre o termo aqui em inglês junto, porque é o mais comum da gente ver quando estiver utilizando as ferramentas. Então, é bom vocês acostumarem, né, com esses termos. Né? Então, um nó, né, eu considero que o nó é, né, o node, que é a matéria-prima básica aqui do OpenStreetMap. Né? É a partícula básica, digamos assim, para construir, né, os outros elementos que fazem parte aqui do OpenStreetMap. O que é o nó? É um único ponto. Né? Representa um único ponto no espaço. Por que no espaço? Porque ele vai ter uma latitude, né? E vai ter uma longitude. Né? Então, os números permitidos para latitude e longitude são esses aqui, né? Para latitude entre menos 90 e mais 90, com essa precisão aqui de 7 casas decimais. Né? A longitude de menos 180 para mais 180 também com precisão de 7 casas decimais. Por que né, é utilizado esse número? Porque o padrão dos dados do OpenStreetMap, né, usa, para as coordenadas geográficas, usa um padrão chamado WGS84, né, que é o mesmo que os sistemas de GPS utilizam, né, que já virou meio que o padrão universal para dados de GPS, para dados coordenadas geográficas em escala mundial. Né? E esse padrão, né, os valores aí variam nessa escala. É só você imaginar um eixo de um plano cartesiano. Né? Você fixa ali o ponto zero, ali, o ponto zero está ali pertinho do, né, meridiano de Greenwich, ali, o ponto zero passa ali pela linha do Equador, então ali é o ponto 00. Então, se você está, né, na latitude, você está andando para cima e para baixo. Então, você vai até lá em cima mais 90 ou vai até lá embaixo menos 90. E a longitude, você está andando lateralmente. Né, menos 180 para a esquerda, mais 180 para a direita. Então, você imagina na projeção do mapa do globo terrestre, né, como um mapa em 2 dimensões, imagina o plano cartesiano, e aí você consegue mais ou menos localizar, né, pelo valor das coordenadas. Então, por exemplo, né, o Brasil está à esquerda ali do, né, meridiano de Greenwich. Então, as latitudes as longitudes do Brasil vão ser negativas, vão ser números negativos. Né? Mas o Brasil
ele é cortado, né, lá em cima pelo Equador. Então vai ter um pedacinho do Brasil que vai estar com latitudes positivas e quase, né, o restante do Brasil com latitudes negativas, indicando que ele está nesse quadrante, né, esquerdo inferior, né, em relação a essa projeção utilizada para as coordenadas geográficas. Então, todo ponto vai ter essa latitude e longitude e vai ter uma identificação, né, vai ter o ID, né, a identificação do nó. Esse número que é usado na identificação é um inteiro, né, é usado um inteiro de 64 bits. Né? Mas cada nó que vai sendo inserido ali no OpenStreetMap, né, esse número inteiro vai andando. Vai andando. Né? Aí a gente pode pensar, poxa, mas não vai acabar essa quantidade de números inteiros aí? O que vai acontecer se acabar esses números inteiros? A gente está muito longe, né, de acabar. A gente viu ali no slide anterior, né, a quantidade de nós. Ali, a gente está com a quantidade de nós, né? 1.000, milhão, bilhão. Se a gente fizer umas contas rápidas aqui, né, um inteiro de 64 bits, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Prontinho. Calculadorazinha rápida aqui. Um inteiro de 64 bits, né? Para quem fez as aulinhas ali iniciais ali da computação, né? A quantidade de números diferentes que a gente pode representar com isso são 2 elevado, cadê o elevado? Elevado a 64. Né? São 64 bits, número binário, em cada posição tem duas opções. Então, né, a aulinha de combinatória, 2 elevado a 64, que vai dar um número igual a isso aqui, ó. Então, nós estamos aqui, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão de possibilidades. Então, como os nós ainda estão na casa ali dos bilhões, falta muito ainda para chegar. Então, ou seja, de 2004 para cá, ainda está na casa do bilhão. A gente tem aqui um espaço, né, que vai durar aí uns bons séculos pela frente para a gente conseguir esgotar todos os números possíveis, né, de identificação de nós que a gente pode colocar no OpenStreetMap. Então, não precisa... Talvez seja uma preocupação para os nossos tataranetos. A gente ainda não precisa preocupar, né, com esgotar essa quantidade de inteiros aqui para a identificação dos nós, né, no OpenStreetMap. Bom, então, além da latitude, longitude e da identificação, os nós também podem vir com um conjunto de tags, conjunto de etiquetas, né? Onde essas etiquetas, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais especificamente de etiquetas um pouquinho mais para frente, né? Mas elas aparecem nesse formato aqui, de uma chave e um valor, né? Uma, né, chave em inglês aqui, né? Key e um valor, né? Nesse formato. E essa chave e valor vai definir um propósito, né? O que significa esse ponto. Porque uma vez que você coloca um ponto lá, ele só é um ponto qualquer. Tem a posição, latitude e longitude, tem um código de identificação, né, o Node ID, mas e aí, como é que eu digo que esse ponto representa uma escola, que representa um comércio, que representa uma árvore? É aí que entram as etiquetas. Você tem um conjunto de etiquetas, onde com a combinação ali da chave e do valor, a gente consegue dizer que é uma árvore, que é uma loja, que é uma escola, né, e consegue definir exatamente o que significa aquele ponto. Isso, como se fosse categorias, mas é um pouco mais, mais flexível do que categorias. Né, alguém perguntou aí no chat, né? Seriam como se fossem categorias. É um pouquinho mais flexível, porque o esquema é mais aberto. Categoria, você tem... você tem um esquema um pouco mais fechado para a categoria. E esse esquema aqui de chave-valor é muito mais aberto. Você consegue definir vários conjuntos de chave-valor para especificar detalhes muito específicos de cada elemento que a gente está mapeando. Então, não é só categoria. Categoria é uma das coisas
que a gente pode representar com as tags, com as etiquetas. E mais um monte de outras características. Né? Pensa nas etiquetas como todas as características que você pode atribuir para um elemento que você está mapeando. Então, eu posso definir qual a funcionalidade, né? Escola, se é uma árvore, o que é. Se é uma árvore, eu posso definir, atribuir qual é a espécie, que tipo de folha, qual é a circunferência do tronco dessa árvore. Tudo isso são características que eu posso atribuir para aquele elemento por meio das tags. Tá? Então, ela, né, tem uma amplitude maior do que só categoria. Daqui a pouquinho eu volto aqui no assunto das tags. Vamos continuar para os elementos básicos aqui, né? Os nós. Né? Então, os nós, né? Peguei um exemplo aqui, ó. Mapinha, né? Pedacinho também de Rio Paranaíba. E esse aqui, ó, é um pontinho que está lá registrado no mapa, né? Da base de dados do OpenStreetMap. E aí, se a gente olhar, né? Uma coisa legal na forma como o OpenStreetMap guarda os dados é que ele é um banco de dados cujo o formato desses dados é um formato chamado XML, é um formato de texto, né? Baseado aqui, né, também em etiquetas, né, uma linguagem de marcação. Então você consegue aquele arquivo lá de 138 gigabytes, você consegue abrir ele, né, se sua máquina aguentar, e é tudo texto. Você consegue ver, né, você consegue ler todos os elementos lá em qualquer editor de texto, não, né, para aguentar 138 gigabytes, né, no editor de texto que consiga aguentar ali os 138 gigabytes. Obviamente, você não precisa abrir o arquivo inteiro, né, pode pegar um pedacinho como a gente fez aqui, ó. Então, ó, se você pegar o código específico para esse único ponto, tá vendo aqui, ó, ele está com o nome aqui, ó, São Francisco. Aí eu venho aqui, o que ele representa? Aqui, olha só os elementos que eu disse para vocês, ó. Existe a identificação, este é, né, é a identificação dele, ele é do tipo aqui, ó, é um nó, né, um node. Tem outros dados aqui, por exemplo, né, a data em que aquilo ali foi inserido no banco de dados, né, a data e a hora, né, o momento em que esse elemento entrou no banco de dados, foi criado no banco de dados OpenStreetMap. Esse UID, esse U aqui é de user, é a identificação do usuário. Cada elemento que é mapeado no OpenStreetMap, junto com os dados do usuário, aparecem quem fez aquela edição, que usuário fez aquela edição. Então aqui, ó, por um acaso, né, peguei um dado que eu tinha editado, tá aqui o meu username, né, lá no OpenStreetMap, e esse aqui é o meu número, é o meu código lá no OpenStreetMap. Cada usuário tem o seu username, mas também tem o seu código único, né, que ele recebe ali quando entra. Esse aqui não fica visível, mas fica registrado só nas edições, né, nos dados. Esse user ID nunca muda, tá? Nunca pode ser alterado. Aí, ó, se o dado está, né, o visible igual a true, ou seja, se o dado vai aparecer no mapa. Aí isso aqui é uma coisa interessante, né? Isso aqui entra no que a gente chama dos metadados, né? Os dados que o OpenStreetMap guarda a respeito dos próprios dados. Porque nada no OpenStreetMap é realmente apagado. Quando alguém vai lá e clica em algum elemento e marca lá aperta lá o botão de apagar para remover, visualmente, né, ele desaparece do mapa, mas ele continua fazendo parte da base de dados do OpenStreetMap, né, porque a única coisa que vai mudar, esse visible aqui que está como true, vai passar a ser false. Ele não vai ser mais exibido no mapa. Por que isso acontece? Para prevenir, por exemplo, situações de vandalismo. Né? Imagina que algum usuário mal intencionado entra lá no OpenStreetMap, seleciona um monte de coisa e apaga tudo. Né? Então, como é que a gente, né, recupera essas informações? É simplesmente, né, alguém tem os usuários que fazem esse controle de qualidade, né, dos dados do OpenStreetMap, provavelmente, né, essa detecção em massa vai ser ativado um sinal de alerta ali para alguém verificar, e aí você pode reverter aquela alteração, né, porque os elementos continuam todos lá presentes ainda no banco de dados, só estão invisíveis.
né? Aqui, ó, a versão do objeto, essa aqui é a primeira versão, a versão 1, ou seja, ele foi criado e nunca foi modificado, é a primeira versão ainda do objeto. Esse change set é o código do conjunto de alterações de quando ele foi criado. Pode ser que quando esse ponto foi criado, né, esse nó foi criado ele, foi criado aqui várias linhas aqui representando ruas, né, outras linhas aqui representando edificações, foi tudo enviado ao mesmo tempo por OpenStreetMap. Esse conjunto de alterações que são enviadas ao mesmo tempo, né, no mesmo momento para o OpenStreetMap, a gente chama de change set. E aí cada change set recebe uma identificação. Então, se aparece numa situação dessa de vandalismo, um conjunto de edição que está muito incorreto, né, os dados estão muito incorretos, pode ser revertido. Né? Então, você pode remover, né, aquele change set. Né? Você cancelar, digamos assim, aquele change set. Aí depois vem aqui, ó, né, a latitude, a longitude, aqui, ó, número negativo, porque nós estamos no Brasil, né, Minas Gerais, aqui Rio Paranaíba, então, né, a esquerda e para baixo, da esquerda de Greenwich para baixo do Equador. E aqui, ó, o conjunto de tags. Aqui, ó, estou dizendo aqui, ó, o tag, o K de key, de chave, e o V de valor. Então, ele tem esse nó tem duas tags. A chave nome com valor São Francisco e a chave place com valor, seria o subúrbio, né, um bairro. É o equivalente nosso aqui a bairro. Então, esse nó está representando o quê? Um lugar que representa, né, um bairro cujo nome é São Francisco. Então, é isso aqui, né, que esse nó representa. Aí o Anderson perguntou, né, é possível a gente fazer filtro parte das etiquetas? Sim, é possível. Né, e a gente utiliza bastante esse recurso quando a gente vai mapear. Dá para filtrar por qualquer etiqueta presente ali no OpenStreetMap. Pela etiqueta, pelo usuário, pelo tempo ali, né, data de edição. Então, é muito flexível nesse aspecto aí, nas questões de filtros que a gente pode utilizar para recuperar especificamente, né, um dado que a gente tem interesse. Bom, os nós, né? Era isso. Aí eu disse para vocês que o nó era a matéria-prima, né, a partícula básica aqui do OpenStreetMap, e a próxima são as linhas, né? Mas em inglês elas são chamadas de ways, né? Dentro do OpenStreetMap elas são chamadas de ways. Então, um way, né, ou uma linha, ela representa qualquer estrutura linear, né? Ou seja, uma coisa que a gente vai desenhar em formato de linha, sendo que esta linha ela pode ser aberta. Então, uma rodovia, né, começa num ponto, aí você vai mapeando, ela vai passando, tem um traçado e vai terminar em algum outro ponto distante. Né, um rio, uma cerca, né, uma cerca aberta, mas essa estrutura linear, né, essa way, ela também pode ser fechada. A diferença de uma para outra é que numa linha fechada, numa way fechada, o primeiro nó vai coincidir com o último nó, ou seja, o primeiro e o último nó são iguais. Então, ela vai sair de um nó, vai fazer o traçado qualquer e vai voltar para esse primeiro nó. Então, quando você tiver um way onde o primeiro e o último nó coincidem, ela é tratado como, né, uma linha fechada. Nessa linha fechada, ainda tem duas possibilidades para ela. Ela pode ser só uma linha fechada, realmente, ou pode representar uma área. Por exemplo, se eu estou mapeando uma rotatória, né, passa ali a rodovia e de repente chega num trecho que é uma rotatória. A rotatória eu vou mapear como uma linha fechada, mas é só a linha. Ela não tem área, né? Não existe área para essa linha, ela é só uma linha fechada. Agora vamos supor que eu estou mapeando uma praça. Então eu vou começar, faço o traçado da praça, fecho ela, né, volto para o ponto inicial, e aí, a partir daí, isso tem uma área. Ela tem um conteúdo ali dentro. Né, eu quero que exista essa área. Então, quando eu atribuir as tags, né, dizendo que essa linha fechada representa uma praça, automaticamente o OpenStreetMap entende que praça é um elemento que possui área.
né, e vai exibir isso no mapa, na hora de renderizar, né, de mostrar a imagem, vai mostrar isso tendo essa linha fechada, tendo uma área para ser exibida. Tá? Mas internamente, né, é uma linha fechada. A gente pode chamar de um polígono, né, uma linha fechada, a gente pode chamar de um polígono, onde o primeiro nó vai coincidir com o último. Internamente, né, o OpenStreetMap armazena uma linha, né, um way, como uma lista ordenada de nós, de nodes. Ou seja, a linha, ela não tem coordenada geográfica. Quem tem coordenada geográfica é o nó, né, são os nodes. Então, a linha, para eu criar uma linha, eu simplesmente vou dizer quais são os nodes que compõem aquela linha. A ordem que eu estou especificando esses nodes é a ordem com que cada nó vai ser ligado, e aí eu estou formando a linha, né, ou segmentos que vão fechar esse polígono aí, essa linha fechada. Mas a linha em si, ela não tem coordenada, quem tem são os nodes. Então, aqui um exemplo, né, de um código de como o OpenStreetMap armazena uma linha. Essa linha aqui está dizendo o tipo, né, o way, né, a linha, o código dela, a identificação, assim como o node, cada way também vai ter sua identificação. Né? A versão, olha só, já foi modificada, né, 8 vezes, né, por esse usuário, que tem este, né, o usuário tem este código, e aqui, olha só, a lista de nós, né, esse ND aqui é o node, é o nó. Então, ele tem, o primeiro nó é o nó de código 822.403. O segundo nó é o nó de código, né, 215.339.12, e assim por diante. Como é que essa linha vai ser exibida no mapa? Vai pegar o primeiro ponto, esse aqui é o ponto inicial. Vai traçar uma linha do primeiro ponto até o segundo ponto. Depois uma linha do segundo ponto até o terceiro ponto. E assim por diante, até você terminar a way no último ponto. Se este último ponto tiver o mesmo código do primeiro ponto, significa que você fechou a way, né? Virou uma way fechada. Se não, são ways, é uma way aberta. Então, isso aqui no mapa vai aparecer como uma linha. O que essa linha representa? Olha as tags aqui aparecendo de novo. Tá? Não precisa preocupar, né? A gente vai ter nas capacitações seguintes, né? A gente vai ter um tempo para falar sobre as tags mais comuns que a gente usa para os principais elementos que a gente mapeia. Tá? Então não precisa ficar preocupado assim, nossa, quantas tags, etc. Tem que ficar decorando isso? Não tem. Tá? Mas só para esclarecer aqui o exemplo, né? Essa primeira tag aqui, ó, a chave highway, né, é uma rodovia. Qual é o valor? Residencial. Então essa linha está representando um segmento de uma via, né, de uma estrada, de uma rua residencial. Aqui, ó, chave name, valor Clipstone Street. Então o nome dessa via residencial é Clipstone Street. E aqui, ó, chave one way, valor yes, sim. Então one way é mão única. Então eu estou dizendo que essa via é de mão única. Então ela só vai no sentido, né, do nó inicial para o nó final. Este é o sentido da via, né, para a gente entender. Então, o tráfego, né, vai ser do nó inicial para o nó final, que será o tráfego permitido aqui nessa via residencial. Ok. Bom, as relações. As relações, ela é um tipo mais especial de mapeamento, né? Porque ela representa uma coleção, né? Uma coleção de outros objetos, onde essa coleção pode ser outros nós, né? Outras linhas ou até mesmo outras relações, né? Então, toda relação ela vai ter pelo menos, né, obrigatoriamente, uma tag do tipo aqui type, onde a gente vai dizer que tipo de relação que lá está sendo ela representa, e vai ter um grupo de membros.
onde esse grupo de membros também vai ser uma lista ordenada de nós, linhas ou outras relações. Vamos pegar um exemplo que aí vai ficar mais fácil de entender. Assim, antes, né, a relação ela vai definir, né, algum relacionamento entre os seus membros. Então, por exemplo, poxa, eu quero representar a rota de um ônibus, né, uma linha de ônibus. Pô, essa linha de ônibus ela passa por vários segmentos de ruas diferentes. Então, eu posso agrupar esses vários segmentos por onde o ônibus passa numa relação. Vai estar ordenada pelo caminho de onde o ônibus começa até onde essa linha de ônibus termina, e aí eu coloco isso dentro de uma relação para representar, né, o trajeto dessa linha de ônibus. Restrições que a gente tem de relação, né? Uma relação ela pode ter no máximo 32 mil membros, mas espero que ninguém seja doido ao ponto de fazer uma relação de 32 mil membros, né? Não é recomendado aqui passar acima de 300 membros numa relação, já começa a ficar complicado. Por quê? Já começa a ficar difícil de gerenciar, porque como são muitos elementos ali que fazem parte da relação, é muito fácil dessa relação ser quebrada, de alguém editar algum desses elementos e quebrar, né, de alguma maneira ali a relação. Então acaba ficando muito fácil de aparecer conflito, e uma relação muito grande acaba consumindo, né, uma boa quantidade de recursos aí do servidor e do banco de dados OpenStreetMap. Mas tem situações que é inevitável, né, você criar relações relativamente grandes. Por exemplo, né, quando o país, né, você tem uma fronteira muito grande, não tem como, para você fazer todo o traçado da fronteira de um país, né, de milhares aí de quilômetros, você vai ter que usar uma quantidade muito grande de nós. E aí botei até como exemplo aqui, ó, fui abrir a relação que guarda a fronteira da Rússia. Olha o que apareceu enquanto estava abrindo. Né? Essa página parou de responder. Mas ela estava ainda tentando processar, né, recuperar todos os elementos que fazem parte da relação da fronteira da Rússia para exibir. Aí esperei mais uns minutinhos e aí apareceu. Então aqui, ó, tá aqui todos os pontos que fazem parte aqui da relação que guarda a fronteira da Rússia, e ela tem aqui, ó, 4.872 membros. Então demorou razoavelmente uns minutinhos aí para abrir, né, todos os dados aqui no site do OpenStreetMap. Então é possível a gente criar relações grandes? Mas, né, acaba não sendo muito indicado. Aqui um exemplo, né, do código, quando a gente cria a relação. Aqui, você vê que segue muito o parâmetro aqui. Acho que tem aqui, a versão coloridinha. Né? Está dizendo aqui, ó, isso aqui é uma relação, tem o código da relação, todos os outros conjuntos aqui de dados, ó, né, os metadados aqui, se ela está visível, qual é a versão, qual é o código do conjunto de alterações, né, do change-set. Né? E aí vem aqui, ó, quais são os membros? Tá aqui, ó, os membros são... O primeiro é uma linha, ó, um array, que tem este código, e todas as linhas, está vendo aqui, ó, que ela tem dentro de uma relação, os membros podem ter um papel. Que papel é esse? Depende do tipo da relação. Esta relação específica, como é que eu vou saber que relação é essa? Vou lá nas tags. Lembra lá que a relação tinha que ter uma tag type? Está aqui, ó, a tag type desta relação está dizendo que ela é o quê? Uma boundary, ou seja, é uma fronteira, é um limite administrativo. Então, esta relação representa, né, tem o tipo, né, limite administrativo. Qual é o nível desse limite administrativo? Nível 10. O nível 10, né, dependendo quando vai subindo ou descendo o nível 10 representa bairro. Né, aqui no Brasil, o nível 10 representa bairro. Então, aqui, que tipo de limite, que tipo de fronteira é essa? É uma fronteira administrativa. Qual é o nome que eu estou dando para essa fronteira administrativa? É Bela Vista, é o nome do bairro. Da onde que isso saiu? Saiu daqui, ó, da Secretaria de Obras e Prefeitura de Rio Paranaíba, né, os dados fornecidos pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Rio Paranaíba. Como é que a gente criou, né, os limites? Está aqui, ó.
foi olhado por quais ruas, né, segmentos de ruas. Olha o way aqui, ó, way, ou seja, é uma linha. É um segmento de rua que começa com esse primeiro segmento, que se liga com o segundo, que se liga com o terceiro, que se liga com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o sétimo, com o oitavo, e aí fecha, né, fecha a fronteira aqui. Então, esta última way, pode ter certeza que o ponto final dela está coincidindo aqui com o ponto inicial aqui dessa primeira way, para você fechar este polígono, porque senão a relação não vai ser construída corretamente. Então, como é a fronteira, ela tem que ser, né, fechada. E aí aqui, ó, cada linha tem esse papel aqui, alter. Para um tipo de relação fronteira, as linhas têm esse papel, esse alter, ou seja, é a parte externa. Eu estou desenhando a parte externa da fronteira. Qual é o nome, né, que esse bairro, como é que esse bairro vai aparecer no mapa? Está aqui, ó. Eu estou especificando um nó específico que está recebendo esse papel, nesse row aqui, esse papel de rótulo, de label, que quando isso for aparecer no mapa, este nó vai receber aqui o nome, né, do bairro. E aí vai aparecer bonitinho lá no mapa, que aquilo ali representa, né, o ponto ali. E aí tem mapeou que define, né, pode ser o ponto central ali da área do bairro, ou às vezes pode ser um ponto de maior importância ali no bairro, né, algum ponto de interesse ali que caracteriza ali o bairro, né, alguma coisa que tenha mais visibilidade, e aí você marca aquele ponto como sendo, né, o ponto principal ali para representar o bairro. Alguém levantou a mão? Matheus? Pode perguntar, Matheus. Matheus? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, depois você pergunta. Oi, professor. Que estava demorando aqui na internet. Eu não ficou muito claro para mim essa questão do que seria uma relação. A relação, então, ela é o quê? Ela é quando eu tenho uma soma de mais de um tipo, quando você, por exemplo, tem tanto ponto quanto linha, ficou um pouco confuso para mim. E não necessariamente, você não precisa ter elementos diferentes para criar uma relação. Podem ser todos do mesmo tipo, dependendo da relação. Só que ela serve, né, quando você precisa agrupar elementos diferentes para representar uma coisa só, né? E também acaba funcionando quando você tem limitações dos objetos individuais. A gente viu ali, por exemplo, que uma linha ela pode conter no máximo 2.000 nós. Né? Cada way pode ter no máximo 2.000 nós. Então, por exemplo, a fronteira ali da Rússia, que tem 4.000, né, quase 5.000 nós, você não poderia representar como uma única linha. Aí, obrigatoriamente, você teria que colocar como uma relação, juntando várias linhas, respeitando essa limitação de 2.000 nós em cada uma. Ah, entendi. Então a relação ela é no sentido no sentido de agrupamento mesmo, entendi, legal. De agrupamento, isso. Né? Então, aí você tem várias, mas, por exemplo, você tem relações para você representar e você converter de uma rua para outra é uma conversão proibida. Né? Um proibido virar à direita, por exemplo. Você pode mapear isso por meio de uma relação, onde os participantes vai ser, né, a via de onde você está vindo, a via para onde você está indo, o ponto que representa a interseção, e aí você especifica se, né, tem as tags apropriadas para você especificar se é permitida ou não aquela conversão. E aí você pode mapear, por exemplo, né, esse tipo de informação que é importante para os softwares que usam, né, os dados do OpenStreetMap para fazer roteamento, né, para indicar caminho, você ter isso mapeado, né, onde que você pode virar, onde você não pode virar. Então a relação é multiuso, né? Serve para muita coisa. Legal, legal. Obrigado, tá? Agora eu consegui pegar. Beleza. Vamos avançar aqui. Tá quase terminando, tá, gente?
Bom, as tags especificamente aqui, né? Então, as tags, né, diz que são as etiquetas, ela vai descrever esse significado, né, dos elementos que a gente está mapeando. Porque se a gente não fornece as tags, aquilo lá vira só um conjunto de ponto e linha num espaço geográfico, sem significado. Então, eu vejo uma linha, eu não sei se aquilo representa uma rua, eu não sei se representa um rio, eu não sei se representa um muro, eu não sei como interpretar. Então, a interpretação é por meio das tags, das etiquetas. Então, toda tag vai ter aqui a chave e o valor, né? Então, a chave key, o valor value, por isso esse K e V aqui, né? K igual a V, né? E aí, tanto a chave quanto o valor, cada um deles pode ser representado por uma cadeia de caracteres no padrão Unicode, de até 255, né? De um tamanho de até 255. Então, cabe bastante texto aí. Como vocês já perceberam ali nos códigos que eu mostrei de exemplo, as tags são geralmente escritas em inglês. Isso é obrigatório? Não necessariamente, mas acaba meio que virou um certo padrão. Mas nada impede que determinados países acabem propondo e padronizando tags, né, no idioma local. Isso pode acontecer. Não é o comum, mas pode acontecer. Tá? Mas geralmente acaba sendo, né, escrito em inglês mesmo. Bom, então toda feição, né, esse termo aqui a gente usa muito aqui no mundo geográfico, né? Feição é um elemento que a gente mapeia. Pode ser um ponto, pode ser uma linha, pode ser um polígono. Qualquer elemento que a gente mapeou é uma feição ou uma feature, né, do inglês. Então, se vocês verem esse termo, é um elemento, é uma coisa que está mapeada. Então, todo elemento mapeado, né, toda feição, né, ele não pode ter duas ou mais etiquetas com a mesma chave. Então, ou seja, eu não posso ter etiquetas repetidas, né, com a mesma chave no mesmo elemento. Mas você pode ter mais de um valor para a mesma chave. Aí a gente separa por ponto e vírgula. Então, por exemplo, num determinado restaurante, eu fui indicar lá que tipo de culinária, né, é servida lá no restaurante. Esse restaurante ele trabalha com pratos aqui italianos e espanhóis. Então, como eu não posso criar duas vezes a chave aqui, né, de culinária, aqui, cuisine, para o mesmo restaurante, o que eu faço? Eu coloco dois valores na mesma chave. Então, vai ficar o Italian, ponto e vírgula, Spanish. Então, ali o OpenStreetMap vai entender que esses dois valores estão atribuídos à mesma chave. Isso é permitido, problema nenhum. Mas se você colocasse nesse mesmo restaurante, cuisine igual a Italian, depois criasse outra chave, cuisine igual a Spanish, aí estaria errado. Né? Estaria um erro no padrão ali de mapeamento que alguém teria que corrigir isso aí depois. Né? Bom, tem algumas situações específicas onde este elemento, nesta feição, pode não ter tag alguma. Quando isso acontece? Por exemplo, quando a gente está usando algum nó ou linha, né, a gente criou algum nó ou linha só para fazer parte de alguma relação. Então, às vezes, a gente mapeia, por exemplo, um limite de bairro onde não dá para usar só trechos de rodovias, né, de vias, para fazer o contorno correto do bairro. Às vezes vai passar por um lugar onde não tem nada, mas o limite existe. Então a gente vai lá e cria a linha, né? Esta linha não vai ter tag nenhuma, mas vai ser um membro da relação, né? Vai existir ali na relação. Então, nessas situações específicas, pode acontecer, né, de algum elemento não ter nenhuma tag. Tá? Então, não é incomum. Bom, algumas tags, alguns esquemas de tags funcionam em uma hierarquia. Elas têm que ser usadas em conjunto. Então, por exemplo, quero mapear uma loja de roupas, mas é uma loja de roupas de criança. Então, a gente vai ter uma tag dizendo que aquele ponto, né, ou aquele polígono, aquela way, tem uma tag shop igual a closes, né, ou seja, aquilo lá representa uma loja que vende roupas. E aí eu especifico mais ainda, ó.
as roupas são de criança. Então, olha só, essa hierarquia aparece quando o valor de uma chave se torna a chave de um outro valor. Aí você sabe que isso aqui está relacionado. Né? Então, existia a loja que vende roupa, e esta roupa são roupas de criança. Então, tem esses esquemas, de novo, caramba, quanta tag, quanta complicação. Calma, não precisa ficar apreensivo, porque está tudo documentado lá no OpenStreetMap, então é fácil de ser consultado. Bom, o que não deve se tornar tag nos elementos? É quando é alguma característica temporária. Então, a área aqui foi alagada, eu vou mapear essa área alagada? Não necessariamente, porque às vezes foi só uma coisa esporádica ali. Então, isso não precisa estar mapeado ali, por exemplo, como se fosse um elemento de água, de alguma coisa. Então, isso não vai receber tag específica ali, quando é uma coisa sazonal, quando é uma coisa temporária. Então, como via de regra, a gente procura colocar como características nos elementos do OpenStreetMap coisas que são permanentes. Bom, boas práticas aqui no uso de tags. Tá? Todas as tags, elas são propostas pela comunidade. Então, o próprio uso, as tags que vão se tornando populares, elas vão meio que se tornando padrão da comunidade. E aí, quando surge a necessidade de propor uma tag diferente, é feita a proposta de forma formal à comunidade, isso é feita a votação para ver se ela vai ser aceita ou não pela comunidade. Então, fica aí como boa prática. Mesmo sendo possível criar qualquer tag, você pode, lá quando você está mapeando um elemento, você pode colocar qualquer valor para a chave e para o valor. Você pode escrever qualquer coisa lá, desde que seja uma cadeia de caracteres de até 255 caracteres. Só que, se for uma tag que não seja um padrão, que não seja aceita pela comunidade, provavelmente esse seu elemento mapeado vai ser sinalizado ali como um mapeamento ruim. E aí pode ser que alguém entre em contato ali, te mande uma mensagem, te dê um puxãozinho de orelha, ou que simplesmente apague esse mapeamento que você realizou, ou corrija essa tag que você colocou de forma incorreta. Tá? Então, evite esse tipo de prática. Isso é uma má prática de colocar uma tag que não existe no OpenStreetMap. Bom, muitas regras. Como é que eu vou saber que tag eu vou utilizar? Está aqui, ó. Quem é que vai salvar a pátria aqui? A wiki. Vou ver se eu abro ela aqui rapidinho. A wiki do OpenStreetMap. E aqui ela está muito bem documentada, em diversos idiomas, inclusive o português. A internet não está ajudando ou é o OpenStreetMap que não está dando conta lá ao servidor? Aí. Então, olha só. Então, aqui ó, a página está em português. E aqui, olha só. Quantidade de elementos que a gente tem aqui, tipo de infraestrutura para alimentação, educação, transporte, finanças. Aí a gente vem lá embaixo, ó. Olha que legal. Então, isso aqui, ó, elementos principais, teleférico. Então, poxa, eu quero mapear um teleférico. Que chave e valor que eu uso? Tá aqui, ó, a chave e o valor. Pô, quero mapear uma coisa mais normal aqui. Aqui, ó, um bar. Quero mapear um bar. Qual é a tag que eu uso? Tá aqui, ó, a chave. Amenity, valor, bar. Se eu tiver dúvida, eu posso clicar aqui no valor, ou na chave, e ele vai me levar a documentação específica para essa entrada. E você vai ter um conjunto maior de detalhes lá para poder usar. Tá aqui, olha só, amenity, fast food. E tá dizendo aqui, ó, eu posso combinar com outras tags. E aí você tem aqui aquelas combinações, que apareceu ali no exemplo, estão listadas aqui todas na documentação. Então, estou na dúvida, quero mapear alguma coisa? Vem aqui na documentação, procura o elemento que você quer mapear um banco? Aqui, ó, amenity, chave, valor, bank. Em que tipo de elemento que isso aqui é geralmente atribuído? Ó? Em elementos do tipo nó, em elementos do tipo, do tipo área aqui, do tipo
Way fechada, né? Então, esses dois tipos de elementos que costumam receber este tipo de chave-valor. Aí você quer saber, poxa, essa tag ela está sendo utilizada, ela é popular no OpenStreetMap? Você tem esse outro site aqui, ó, TagInfo. Aqui você tem, né, as chaves mais populares, né, como é que está o histórico de uso dessa chave, se ela continua sendo popular, se ela já não está sendo utilizada há muito tempo, né, se ela caiu em desuso. Então você tem aqui, né, várias tags aqui que podem ser consultadas. Né, ó, building, então está sendo utilizado aqui, ó, a quantidade de objetos que tem essa tag, objetos do tipo ponto que tem essa tag, combinações que são utilizadas com tipo building. Né? Então aqui você tem tudo que você puder pensar no que diz respeito à documentação das tags, você encontra, né, nesses dois, principalmente nesses dois endereços aqui. Bom, já que a gente falou na Wiki, né, essa Wiki do OpenStreetMap ela surgiu, né, logo após a criação do OpenStreetMap, justamente para documentar, né, a forma como o mapeamento tinha que ser feito. Ela é a base de toda a documentação do OpenStreetMap. Então, tudo que você pensar do OpenStreetMap vai ter alguma entrada lá no Wiki para te socorrer. Então, ela sempre vai ser a primeira fonte de consulta, né, para você esclarecer alguma dúvida. Né? Principalmente, né, se você for, por exemplo, mapear um país diferente do seu, que às vezes lá o conjunto de regras pode ser diferente. Então, por exemplo, vou lá, estou um projeto aqui, entrei num projeto para mapear as estradas aqui, as rodovias na África. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na documentação do OpenStreetMap, e aqui tem específico, ó, como é que é a forma de você mapear as rodovias aqui na África. Ele te dá o exemplo aqui, ó, né, esse tipo de estrada aqui, as estradas principais. Tem até uma fotinha para você se basear, né? Ó, então você tem que usar essa tag aqui, ó, a chave highway, valor, motorway, né? Uma via menorzinha, que é a estrada que liga a aldeia a povoações, né, menores. Vou usar, né, a chave highway e o valor unclassified. Então, e isso pode mudar, né, de país para país, às vezes a classificação das vias muda. É importante você ter essa documentação para, na hora de mapear, né, elementos ali que você não sabe exatamente as regras, você pode consultar as regras e tirar alguma dúvida na hora de atribuir as tags corretamente. Ou então, qualquer membro da comunidade pode contribuir com a Wiki. Mas, né, só abrir um parênteses aqui, a conta na Wiki ela é separada da sua conta do OpenStreetMap, de mapeador. Então, qualquer um pode contribuir, mas você tem que criar, lá na Wiki, você cria de novo uma conta de usuário da Wiki. Tá? Você não dá para usar a mesma conta de mapeador do OpenStreetMap, não. Bom, já que a gente falou da comunidade OpenStreetMap, né, e já encerrando, né, ó, tudo que a gente vê, aqueles bilhões de pontos que a gente vê no OpenStreetMap, a maioria, grande maioria, foi criada pela própria comunidade, né, pelos usuários. De que jeito? Imagem de satélite, imagem aérea, né, avião, drone, trilhas de GPS, né, ou visita mesmo ao local, né, para pegar os detalhes aí do ambiente que está sendo mapeado. Então, é uma comunidade extremamente ativa. E aí eu até botei aqui, ó, posso comprovar, botei 3 endereços aqui que vocês podem consultar. Né? São endereços interessantes que eles ficam mostrando a atividade do OpenStreetMap em tempo real. Então, olha só, a partir do momento que o site está aberto, ele começa a mostrar aqui, ó, olha os dados que estão entrando aqui no OpenStreetMap. Isso aqui é em tempo real. Está acontecendo aqui, ó, e vai mostrando onde é que estão sendo feitas edições aqui no mapa. E as coisas vão acontecendo. Então, olha que bacana aqui. Você vai vendo, né, as coisas acontecendo aqui em tempo real. Tem esse outro aqui, ó, que é parecido, mas esse aqui é um pouquinho mais animado. Que esse aqui ele vai te mostrando os elementos que estão entrando no OpenStreetMap. Então, olha só, 1 minuto atrás, né, foi criado isso aqui, ó. 1 minuto atrás foi criada, né, este elemento. Então, ele está te mostrando aqui os elementos que foram mapeados, né? E quando que isso aqui foi mapeado, né? Que tipo, as tags que foram utilizadas, né? Onde que isso aqui está.
Isso aqui também, né, em tempo real, é o que está acontecendo agora no OpenStreetMap. E o último aqui, ó, será que... Opa, o último link aqui. Cadê? Por que não está clicando? Ah, não está clicando porque eu não transformei isso aqui em link. Então, vamos copiar aqui para a gente usar como link. Aqui, ó, esse aqui é bacana, que ele traz estatísticas, várias aqui, né, categorias aqui, mas que mais interessante aqui é essa por país, que te mostra aqui ó, o ranking de contribuições, né, por país. Então, o Brasil está em 14º. Então, né, tarefa nossa aí subir esse ranking do Brasil aí para posições mais para cima aqui, ó. Então, o Brasil aqui, 14º quantidade de contribuidores aqui, ó. 132, quantidade de change sets, né, enviados aqui, ó, 39.914, né? Elementos que foram criados, 29.000 elementos que foram modificados, 8.900 e elementos que foram removidos, 1.800. Então, aqui a gente tem, né, várias estatísticas aqui agrupadas por país, né? É bem legal de dar uma acompanhada. Então, esses links vão estar no... Vou depois deixar, né, disponíveis os slides para vocês, vai ficar lá tudo disponível. Então, a comunidade, ela varia desde o mapeador solitário até as associações aí, como a gente aqui, né, os mappers, né, que faz esses esforços de mapeamento coordenado, né? Essa é a ideia. E aí, já encerrando, prometo na próxima eu fico dentro da 1 hora. Então, o que vem por aí? O que eu estou planejando com vocês é o seguinte, né? Dia 30, eu vou mandar o link, Matheus, para vocês, vai ficar num drive lá, no Google Drive compartilhado. Então, dia 30, na semana que vem, vou apresentar para vocês um editor que fica no próprio site do OpenStreetMap, o Editor ID, né? E já vamos fazer uma primeira tarefa com a mão na massa, de mapeamento, né? E essa primeira tarefa vai ter um foco de mapeamento em estradas. Então, durante a apresentação do editor, vou passar alguns conceitos, né? Ou seja, algumas regrinhas para a gente mapear estradas, principais tags que estão envolvidas, né? E aí a gente vai ter um projeto, né? Vou mostrar para vocês também como é que qual é o fluxo de trabalho quando a gente está usando aqui a plataforma, né, de gerenciamento das tarefas. Então, tudo isso a gente vai fazer na aula da semana que vem, né? Já usando o editor e já tendo uma parte aí fazendo com a mão na massa. Na outra semana, né, depois que vocês já tiverem praticado um pouquinho com o editor mais simplificado, aí eu vou apresentar, né, um editor mais sofisticado, que é o editor de Osmo, né? Este, né, tem uma quantidade muito maior de recursos e traz uma série de facilidades que aumentam muito a produtividade na hora que a gente está mapeando. Então, vou apresentar também para vocês como é que instala, como é que configura. Você vê que não tem... Num primeiro momento, a interface dele assusta um pouquinho, porque é muito botãozinho, muita coisa. Mas vocês vão ver que para mapear nele, né, o conjunto de ferramentas que a gente precisa para fazer o mapeamento de fato, não é tão grande e a gente pega rapidamente, né? Então, a gente vai usar esse editor na segunda tarefa, aqui no dia 7, e aí vamos ter também, né, uma segunda tarefa aqui, mão na massa, mas nessa o foco vão ser edificações, né, fazer mapeamento de edificações. E aí a ideia é a gente encerrar aqui nossa capacitação com uma mapatona no dia 14. Né? O que é uma mapatona? É um evento, né, onde todo mundo vai mapear ao mesmo tempo. Então, eu estou ainda escolhendo aí um projeto, alguma coisa, né, um local para a gente fazer para ser feito um mapeamento. E a ideia é ser, né, um evento, assim como tem gente que está em Rio Paranaíba e muita gente que está fora, minha ideia é fazer um evento híbrido. Né? Por exemplo, o pessoal que está aqui em Rio Paranaíba, a gente juntar tudo num laboratório aqui, todo mundo está no mesmo ambiente mapeando, mas via Google Meet integrado com o pessoal que está remoto. O pessoal que está remoto, se tiver gente que está na mesma instituição, né, às vezes se puder, às vezes juntar também no mesmo local, tentar fazer um evento híbrido aí coordenado, né, onde
né? Vai ter o que a gente chama de live map, né? Cada hora um vai estar ali compartilhando a tela, mostrando o mapeamento que está sendo feito, e aí a gente vai tirando dúvidas e vai discutindo e vai batendo papo, e isso é a mapatona, né? Toda mapatona acaba sendo nesse meio dessa forma. A Aline, levantou a mão? Pode perguntar, Aline. Ah, já estava esquecendo, nossa senhora, já estava esquecendo uma coisa importantíssima. O negócio engrena aqui, eu esqueço, ó. Tá aqui no chat, ó. Link do formulário para vocês confirmarem a presença de hoje. Ficou para os finalmente aí. Esqueci completamente de enviar isso antes. Acontece, professor, tudo bom? Mas tá aí no chat, tá? Todo mundo pode entrar aí e preencher o formulário. Então, Pode falar, primeiramente, Aline. agradecer, tá, a sua disponibilidade em deixar o grupo, então, do Filmmappers da Salvador, né, da UFBA, participar da sua formação. A gente está também começando uma nova ingresso de membros, tá? E realmente o OpenStreetMap precisa, faz parte da nossa rotina como Youth Mappers, tá? Então, agradecer, a gente vai sim participar, tentar participar de todos, principalmente da Mapatona, tá? Fazer essa live mapping aí que vai ser massa, né? Como o pessoal aqui de Salvador faz, tá? E lhe ajudar ali, ó, 30 de maio ou 30 de abril. Oi, de abril, vixe, de abril. É de abril. Adiantou, traz para Não, não frente faz, aí, senão não tá? faz nem sentido. O pessoal está dizendo que está sem acesso a formulário, uai. Acho que é o pessoal que a gente publicou, que Um primeiro aqui é o entrou, pessoal do seu capítulo que está conseguindo, do nosso, acho que não está. mas foi engraçado. Eu deixei aberto ele aqui para. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Mas não deveria estar fechado. Permitir. Eu Ah, tá, também tá, tá, tá. entrei e pediu Agora, permissão não, agora necessária. vai. Agora vai. Tentem aí agora. Tentem de novo aí quem não conseguiu. Tinha uma Aí, fechou. configuraçãozinha aqui deixada de lado aqui que eu esqueci de desligar. Agora vai. Professor, Sim. qual é o capítulo? Oi? Qual que é o capítulo que o pessoal que está ingressando agora vai preencher no Use formulário? Mappers do FV. Ah, tá. Beleza. Quem está entrando aqui é Use Mappers do FV. Quem é de fora, né, se pertence a um capítulo de fora, coloque o nome do capítulo. Se não pertence a nenhum, pode deixar em branco. Não precisa pertencer a um capítulo, não, para fazer aqui o mapeamento. Quem pertence a algum sabe. É só colocar o nome. E aqui eu já vou corrigir aqui aproveitar que está aberto aqui, ó, 30 de abril. 30 de abril, 7 de maio, 14 do 5. Ah, sim, essa de 14 do 5, a gente aqui tá, a instituição está em greve. Então, eu estou vendo se eu posso trazer a turma aqui para dentro da instituição para fazer isso. É atividade de extensão, né? Teoricamente, está parada as atividades de ensino. Em princípio, poderia, pelo documento que eles divulgaram, né? Mas eu estou confirmando isso, né? Assim que eu confirmar, a gente ajusta aqui. Mas se não der para fazer aqui, a gente vai para uma cafeteria aí na cidade e inventa moda lá, ué. Pede para eles liberarem o Wi-Fi. Aqui em Salvador ainda a gente não tem essa diretriz aí de não poder ter aulas, né, presenciais, e qualquer coisa a gente começa daqui para ajudar vocês, o que precisar ajudar aí do capítulo, e acredito que como projeto de extensão, professor, não possam liberar aí a gurizada. Em princípio, sim, tá mais certo de ter do que de não ter, mas eu estou só verificando tudo, né? Porque para ninguém vir criar caso depois. Né? Mas acredito que não vai ter problema nenhum, não. Mas eu acho que vai ser um evento bem bacana aqui para a gente encerrar aqui essa capacitação. Professor, mas assim,
Aí só assim, eu espero que, né, tanto no dia 30, né, o Editor ID, como ele é mais simples, eu acredito que fecha ali por volta de 1 hora sem muitos problemas. O JAWS, ele é um pouquinho mais sofisticado, então talvez a gente, nesse dia 7, talvez estenda um pouquinho, né, além de 1 hora. Então, só para deixar vocês com o espírito preparado aí, tá? E aí a mapatona, quando tiver gente acordada, a gente vai. Não tem prazo para acabar, não. Eu cortei, alguém quer falar? Foi Matheus? Levantou a mão? Sim, é que o que acontece? Esse ano que está começando o capítulo nosso da UF, né? E a gente está entrando nessa questão. Só que eu fiquei um pouco confuso. Ali, onde está capítulo Youth Mappers, eu coloco o nome da minha universidade? Deveria ser isso? Ou o UFV? É porque o capítulo, ele, se você pertence ao capítulo aí é da UF, Fluminense? Sim. Então vocês estão criando o capítulo ainda, né? Mas não tem ainda não o nome do capítulo? Não, ainda não. Quer dizer, Então, Youth bota a Mappers, instituição. Bota a instituição. Tá bom. Obrigado. Pode botar a instituição. Quem não tem o nome do usuário, corre lá no site do OpenStreetMap para criar o nome do usuário. Tinha que ficar de dever de casa da semana passada. Quem não tem o usuário do OpenStreetMap ainda, já cria, porque vai ser muito necessário nas atividades da semana que vem. Então, já vem com o usuário criado. Tá? Para o formulário, assim, eu já estou pedindo aí o usuário do OpenStreetMap, porque nas atividades que a gente vai usar, na atividade que eu vou criar na plataforma que vai gerenciar as atividades, eu já tenho que vincular vocês pelo nome, pelo username do OpenStreetMap, para vocês terem acesso à atividade. Então, por isso que eu já estou pedindo. Tá? Mas qualquer coisa, assim, se não tem ou se está criando ainda, cria aí durante a semana, mas já vem com o usuário pronto, né, com o seu cadastro do OpenStreetMap pronto para a semana que vem, que vai ser necessário. Tá joia? Mas eu vou mandar essas instruções aí para vocês por e-mail durante a semana e já vou criar uma pastinha compartilhada onde eu já vou deixar os slides e o resto do material que for sendo produzido, vou deixar à disposição lá para vocês. Certinho? Hoje, esse material veio principalmente, né, do material abordado aqui nos slides, veio da, né, wiki da OpenStreetMap. Também tem, né, algumas coisas vieram de um curso que é oferecido pelas Nações Unidas. Esse curso é a parte do OpenStreetMap básico. Então, peguei algumas informações de lá. E também acho que desenho eu peguei de algum slide que o pessoal usou num curso de mapeamento também do capítulo lá do Paraná, dos mapeadores livres. Então, peguei alguns desenhos de slide em algum momento aí e botei aqui para fazer referência para eles também. E é isso. Dúvidas? Comentários? Então, tem meu e-mail, qualquer coisa que vocês precisarem entrar em contato, e tem o perfil do capítulo aqui da UFV, tanto o Instagram quanto o Twitter. Vocês podem seguir lá, que a gente vai procurar sempre estar colocando os avisos ali, né, de eventos e tudo mais, ali, tanto no Instagram quanto no Twitter. No mais, gente, obrigado aí pela participação, quantidade bem legal aí de participantes, foi muito bom, né? Hoje foi muito, né, eu falando muita coisa aqui, foi meio até na velocidade um pouquinho maior do que eu gostaria, mas na semana que vem vai ser um pouco mais na prática, né? Vamos botar a mão na massa e aí vai ficar um negócio mais interessante. Certinho? Então, boa noite para todo mundo e semana que vem a gente de volta aqui, né, no mesmo dia e horário. Até mais, gente.